Olá, meus amores, sejam bem-vindas aqui no canal Ivonete Soares Crochê. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações na opção todos para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a capa do botijão de gás no mesmo modelo dessa capa aqui, ó, de panela de arroz que nós fizemos na última aula, tá? Eu vou deixar o link da aula dessa capa para quem não acompanhou. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é logo abaixo, tá? E também vou deixar o link para ensinar vocês a fazer a flor, a folha e os botões que nós vamos utilizar na nossa capa de botijão, que é para ficar igualzinho a da capa do arroz, tá? Da panela de arroz. Para essa aula, nós vamos precisar do barbante número 6, na cor branca. A marca pode ser a preferência de vocês, tá? A gente vai precisar, para utilizar, para fazer nessa espessura de fio, a agulha 3,5 e também uma agulha mais fina para fazer os arremates. Eu uso a 1,75 e uma tesourinha, tá ok? Então, vamos para nossa aulinha, meninas? Vamos, então, iniciar aqui o nosso trabalho fazendo um nozinho, nosso nozinho inicial. Vamos fazer 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer minhas 30 e volto com vocês. Fiz as minhas 30 correntinhas, agora eu vou subir 3 para fazer a vez do meu ponto alto. Dou uma laçadinha na agulha e agora eu conto aqui a partir da agulha. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Vou fazer 2 pontos altos aqui nessa correntinha. Agora, eu vou fazer uma sequência de um ponto alto na correntinha seguinte e 2 pontos altos na próxima correntinha. Então, vai ser uma sequência de 2 pontos altos junto e um ponto alto sozinho, tá? Em cada correntinha. Vocês entenderam, né, meninas? Ó, no próxima correntinha, um ponto sozinho e na próxima, 2 pontos altos junto, que vai ser o aumento, tá? Então, vai ser essa sequência. Um ponto alto sozinho, 2 pontos altos juntos, até o final da nossa carreira. Voltei aqui antes de finalizar a minha carreira para mim mostrar para vocês como que eu faço para poder fazer aqui, ó, o acabamento dessa ponta que fica aqui, ó. O que que eu vou fazer? Tá faltando mais ou menos essa quantia de correntinhas aqui. Eu não tenho um total certo. Vai depender muito do tanto que vocês deixarem, tá? Na hora de fazer o nozinho inicial. Ó, eu vou dobrar aqui, ó. E vou trabalhar agora, junto com esses pontos que eu vou fazer, eu já vou prendendo aqui, ó. Então, aqui, ó, eu fiz 2 pontos juntos, então, o próximo será um ponto sozinho. Ó, tá vendo? Eu já tô prendendo ali, ó. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos juntos novamente. Eu vou terminar, então, aqui, só pra vocês verem, então, como que eu faço para fazer o acabamento, tá? Cheguei, então, aqui, ó, na última correntinha, a minha aqui terminou com 2 pontos altos juntos. Então, olha só, essa pontinha aqui agora, ó, eu termino de puxar ela, ó, ela ficou bem certinha lá, olha só, e eu já fiz o meu acabamento, já posso estar cortando esse fiozinho que sobrou. Só uma dica para vocês, porque o acabamento é muito importante na nossa peça, né, meninas? Principalmente para quem faz crochê para vender para fora. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos subir 5 correntinhas, 1, 2, 3 para fazer a vez do meu ponto alto e 2 correntinhas de espaço. Então, 5 correntinhas. Viro o meu trabalho e agora eu vou pular, ó. Esse pontinho aqui é onde eu subi as 3 correntinhas, então, eu vou pular ele não conta. Vou contar a partir dele, ó. 1, 2, 3. No meu quarto ponto, eu venho aqui e faço um leque. Um lequinho de 2 pontos altos
2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 correntes, vou pular novamente 1, 2, 3, pegar no quarto e vou fazer mais um leque. Então, a minha sequência nessa carreira será assim: leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação no intervalo de cada leque e vamos pular 3 pontos de base de cada leque para leque, tá? Eu vou terminar aqui a minha carreira e volto com vocês. Cheguei aqui no final da nossa carreira, fiz as 2 correntinhas, 1, 2, 3, no meu quarto ponto, que é o último também aqui da minha carreira, eu vou fazer o ponto alto. Ó, já vai ficando bem certinha a nossa capa, tá, gente? Eu só esqueci de mencionar para vocês que essa capa de botijão, ela vai ser uma capa aberta, tá? Porque eu tenho uma encomenda dela, então eu resolvi gravar para vocês. A maioria das capas que eu faço são fechadas, mas a cliente quis aberta, então eu tô gravando para vocês. Eu vou estar gravando também uma fechada com outro modelo, que as meninas estão me pedindo bastante, aquele modelo real, que eu já fiz lá a capa da batedeira e a capa do liquidificador. E eu tô devendo para vocês fazer a capa do botijão, mas eu vou fazer, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Agora, a gente vai subir novamente 5 correntes. 3 para fazer a vez do ponto alto e 2 para fazer a vez aqui dessas 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Viro o meu trabalho e vou fazer leque dentro desse outro leque aqui, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Fiz o lequinho dentro do outro leque, então eu vou fazer uma correntinha e aqui nesse espaço de 2 correntes eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha novamente e vou fazer leque dentro de leque. Essa vai ser a sequência da nossa carreira, tá? Leque dentro de leque e no nosso espacinho de 2 correntinhas, um ponto alto separados por uma correntinha de cada lado, tá ok? Vou terminar essa carreira e volto com vocês. Novamente, no final da nossa carreira, vou fazer 2 correntinhas, dou uma laçada e venho aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha e faço ponto alto. O início e o final dessas carreiras serão sempre assim, meninas. 2 correntinhas e um ponto alto, tá? Ó. E assim vai ficando bem certinha a nossa capa. Esse trabalhado que eu tô fazendo aqui é o mesmo que eu usei pra fazer a capa da panela de arroz, tá? Deixa eu só pegar aqui pra vocês verem. Olha só. Ó, tô dando continuidade pra ficar bem certinho o nosso jogo, ó. Tá vendo? A gente vai sempre tá aumentando aqui, ó, os pontos altos entre um leque e outro. Mas não vão ser tantos como a da panela de arroz, tá? Vamos para a carreira seguinte. Vou subir 5 correntinhas novamente, para tá fazendo a vez do ponto alto, as 3 primeiras, e as outras 2 para dar o nosso espaço. Vou vir aqui, virar o nosso trabalho e vou fazer leque sobre leque. Nossos leques são todos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? Fiz o meu leque, faço uma correntinha e agora eu vou começar a aumentar os pontos entre um leque e outro. Então, aqui nesse intervalo de uma correntinha, eu faço um ponto alto. Faço uma corrente, no próximo intervalo, mais um ponto alto. Faço uma correntinha e agora eu vou fazer leque sobre leque.
Então, vocês vão seguir essa sequência, tá? Até o final da carreira. Lá no final da carreira, vocês vão fazer, depois do último leque, 2 correntinhas e um ponto alto lá na terceira correntinha da carreira anterior, para ficar desse mesmo jeitinho aqui. Eu vou terminar essa carreira e volto com vocês. Finalizei, meninas, então aqui minha carreira, fiz as 2 correntinhas e fiz o ponto alto aqui na terceira correntinha que eu tinha subido da carreira anterior. Vou subir novamente 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar o meu trabalho e vou fazer leque sobre leque. O início da carreira será sempre dessa forma, enquanto a gente estiver fazendo essas carreirinhas de leque, tá? Então, fiz aqui, ó, meu lequinho. Vou fazer uma correntinha e vamos aumentar novamente aqui o espacinho, ó, a quantidade de pontos altos. Então, fiz uma correntinha, fiz um ponto alto, mais uma correntinha, mais um ponto alto, mais uma correntinha e mais um ponto alto no espacinho de correntinha da carreira anterior. Faço uma corrente e agora vou fazer leque sobre leque. Então, vocês podem perceber que nessa carreira, a gente ficou com 3 pontos altos separados por uma correntinha entre um leque e outro, olha só. Começamos com 1, fomos para 2, agora estamos com 3. E vamos dar sequência nessa carreira, até o final será dessa forma, tá? Façam de vocês que eu já vou fazer a minha e já volto. Olha só, meninas, finalizei então a minha carreira, mostrando para vocês aqui como que tá ficando o nosso trabalho, ele fica bem certinho, tá? Agora, a gente vai fazer diferente, tá? Subi aqui já as minhas 5 correntinhas, para poder tá virando o meu trabalho. Agora, eu vou dar uma laçada na agulha, vou vir aqui dentro do meu leque, e aqui nesse leque eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Eu não vou fazer mais 2 correntinhas, tá? Vou fazer uma correntinha novamente, vou vir aqui, ó, pro meu próximo ponto alto e vou fazer 2 pontos altos. Faço mais uma correntinha, venho pro próximo ponto alto e faço 2 pontos altos. Mais uma correntinha, venho pro próximo ponto e faço 2 pontos altos. Faço mais uma corrente, venho aqui para dentro do meu leque e vou repetir o que a gente fez lá no início. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. E essa vai ser a sequência até o final da nossa carreira, tá? Vamos continuar então, vocês podem estar fazendo aqui, ó, por toda a extensão da nossa carreira. E lá no finalzinho vai terminar da mesma forma, tá? Depois que vocês fizerem aqui dentro do leque, os 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, vocês vão fazer 2 correntes e finalizar com um ponto alto, tá? Eu vou terminar minha carreira e volto com vocês. Então, meninas, agora finalizei então aqui a minha carreira, né? Meu último leque aqui, ó, fiz 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Fiz 2 correntinhas e um ponto alto aqui sobre a terceira correntinha da carreira anterior. Agora, eu subi aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Aí, eu vou estar virando o meu trabalho, dou uma laçada e faço um ponto alto aqui nesse mesmo ponto alto de base. Vou ficar com 2 pontos aqui, ó. Faço uma corrente, dou uma laçada e agora a gente vai fazer diferente. Essa carreira que a gente fez aqui, terminamos agora, foi a última carreira que fica por cima do nosso botijão. Agora a gente vai começar a fazer aquela parte que vai cair ali do pescocinho do botijão. Então, como que a gente vai fazer? Fiz a correntinha, dou uma laçada, agora eu vou fazer ponto alto, pego por trás, ó.
Dei a laçadinha, venho aqui por trás do meu trabalho, passo aqui no meu primeiro ponto, vou lá, pego o meu fio, puxo e faço um ponto alto. Dou uma laçada novamente, venho aqui no meu segundo ponto, ó, pego por trás, ó, coloco ele ali, ó. Tá vendo que o meu pontinho, ele ficou todo debaixo da minha agulha. Venho ali, puxo o fiozinho e termino de fazer o ponto alto. Ó, perceba que a gente fez aqui, ó, esses dois pontinhos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou para os próximos dois, tá? Vou fazer a mesma coisa. Coloquei ali, ó, fiz o meu ponto pego por trás. Venho pro próximo ponto e novamente vou fazer pego por trás. Então, agora a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Só que são pontos pego por trás. Pra que eu vou fazer assim, ó? Porque ele já vai ficar certinho, ó. Ele vai ficar a caída já certinho ali, da mesma forma que a gente fez na panela de arroz, tá? Então, vamos fazer uma correntinha, porque aqui eu tenho uma correntinha de separação. Vou vir aqui pro próximo bloquinho de 2 pontos e vou fazer, ó. Pego por trás, ó. É bem facinho de fazer esse ponto, tá? Dou uma laçada, coloco lá, ó. Tá vendo? Faço uma corrente, porque eu já terminei de fazer os meus 2 pontos, e vou pro próximo. E assim a sequência. E aqui no leque é a mesma sequência, só que a diferença é que ele ficou como se fosse um aumento, ó, ficou junto aqui para não repuxar o nosso trabalho. Mas ele tem uma correntinha de separação da mesma forma daqui do meio, tá? Então, vamos terminar essa carreira e eu volto com vocês. Aqui no finalzinho da nossa carreira, ó. No meu último lequinho que eu tinha feito aqui com um ponto só de separação, fiz aqui os meus 2 pontos pego por trás, fiz uma correntinha, agora eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, que a gente subiu para iniciar, né? E vou fazer 2 pontos altos, assim como eu fiz lá no início do nosso trabalho, tá? 2 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar repetição. Vou subir aqui 3 correntinhas para fazer a vez do ponto alto. Antes, deixa eu só mostrar para vocês, meninas. Olha só. Por a gente ter feito assim, ó, esse ponto pego por trás, olha como que ele fica certinho, ó. Tá vendo? Olha só. Que legal que fica, né? Depois, a gente vai fazer aqui, ó. Quem acompanhou a videoaula ali da capa da panela de arroz, a gente faz aqui um acabamento com um ponto picô depois no final do nosso trabalho, tá? Fica muito lindo. Vamos dar continuidade aqui, então. Subi as 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho. E agora, a gente vai fazer ponto alto no ponto seguinte. E vamos dar continuidade nessa carreira fazendo ponto sobre ponto, só que agora sem pegar por trás, normal, né, ó. Fiz uma correntinha, onde eu tinha uma correntinha de separação, e agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, ó. Um ponto alto nesse e um ponto alto nesse, que são os meus bloquinhos de 2 pontos altos. Faço mais uma corrente, ó, aqui eu tenho mais uma correntinha, vou pro próximo ponto e faço ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, essa carreira será nessa sequência. Vamos só continuar aqui, ó, assim fica melhor para vocês verem. Porque assim, a carreira que a gente fez embaixo aqui, ó, por ser pego o ponto por trás, ele não ficou bem juntinho os 2 pontos, né, ó. Mas dá pra gente saber que tem a correntinha de separação e os 2 pontos, né, os 2 pontos altos que foram feitos nos 2 pontos da carreira anterior. E a gente vai seguir essa sequência, ó. Ponto sobre ponto, correntinha onde tem correntinha. Não tem erro, tá? Até o final da nossa carreira. Eu vou terminar a minha e volto com vocês. Então, aqui, ó, a nossa carreira. Ficou bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Assim como na carreira anterior. Olha só. Agora, a gente vai subir 3 pontos altos para fazer a vez do nosso... 3 correntinhas para fazer a vez do nosso ponto alto. E agora, meninas, a gente vai só repetir essa carreira, tá? Ponto alto sobre ponto alto. E correntinha aonde tem correntinha,
tá? Então, a gente vai fazer novamente carreiras. A gente vai fazer carreiras agora de bloquinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha. A gente vai fazer um total de 5 carreiras. Eu já estou fazendo a terceira aqui, né? Vamos fazer essa e mais 2. Vamos ficar com 5 carreiras, contando desde essa primeira aqui, tá? Que a gente pegou por trás, ó. Então, vou fazer as minhas 5 carreiras e volto com vocês. Terminei, então, meninas, ó, fiz aqui minhas 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Subi aqui as 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho. E agora, nós vamos fazer uma carreira toda de pontos altos, tá? Então, aqui em cima do primeiro ponto, eu já subi as 3 correntinhas, que fez a vez desse ponto alto. Venho para o segundo ponto, faço mais um ponto alto. Aqui na minha correntinha de espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. E assim, vou dar sequência fazendo aqui ponto sobre ponto, e aonde eu tenho a correntinha, também vou fazer um ponto alto. Essa carreira será toda assim, tá? Termina de vocês aí, que eu vou fazer a minha e já volto. Finalizei aqui a nossa carreira de pontos altos. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, virar o nosso trabalho e vamos estar fazendo ponto alto sobre ponto alto nessa próxima carreira, sem nenhum aumento, tá, meninas? Somente ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer essa carreira e já volto com vocês, tá bom? Terminei, então, aqui, ó, mais essa carreira. Não fiz nenhum aumento, fiz somente ponto sobre ponto. Agora, a gente vai subir aqui 3 correntinhas e virar o trabalho novamente. Nessa carreira, agora, a gente vai fazer, aqui de início, a gente vai fazer 12 pontos altos. Eu já tenho meu primeiro, então, vou fazer aqui mais 11. Ó, fiz aqui, então, 12 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto de base e vou vir pro próximo. Vou fazer mais um bloquinho aqui, ó, de 11 pontos altos. Ó, fiz, então, mais um bloquinho aqui com 11 pontos. Vou fazer uma correntinha, pular um ponto de base e novamente aqui eu vou fazer mais um bloquinho com 11 pontos altos. Olha só, meninas, eu fiz aqui, ó, o primeiro bloquinho eu fiz com 12 pontos, daí eu fiz mais 1, 2, 3, 4 bloquinhos com 11 pontos altos. Fiz uma correntinha. Agora, nesse bloquinho aqui, eu vou fazer também 12 pontos altos. Vou pular o primeiro, vou fazer 12 pontos altos. Nos demais bloquinhos, eu vou fazer 11 pontos altos, até chegar aqui no final, porque o último também vai ficar com 12, tá? Por que que eu fiz isso? Para dar certinho os bloquinhos, tá? Porque sobrou 3 pontos, então eu distribuí. O primeiro eu fiz com 12, o do meio com 12 e o último com 12. E os demais todos com 11, e todos eles separados por uma correntinha, pulando um espacinho de base, tá ok? Eu vou terminar essa carreira e volto com vocês. Então, aqui minha carreira, meninas. Então, vamos recapitular aqui, ó. Primeiro bloquinho, eu fiz com 12 pontos. Daí, fiz 1, 2, 3, 4. No quinto, eu fiz também com 12 pontos. Daí, 6, 7, 8, 9, 10. No 11, eu também fiz com 12. Ou seja, o primeiro, o último e o do meio é com 12 pontos. Os outros são tudo com 11, tá? Então, agora, vamos para a próxima carreira. Subimos aqui 3 pontos altos, vamos virar o nosso trabalho. E agora, a gente vai começar a fazer aumentos, tá? Que agora a gente já vai para aquela parte maior
do nosso botijão. Já vamos começar. Então, aqui no primeiro ponto, eu não faço aumento ainda, eu vou fazer aumento aqui no último, aqui, ó. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e aqui no 12º ponto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, nosso primeiro aumento. 1, 2. Então, eu fiquei com 13 pontos aqui nesse bloquinho. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou vir pro próximo bloquinho aqui, né? E aqui também, eu vou fazer aumento somente aqui no último, tá? Então, essa carreira vai ser assim, ó. Uma sequência de aumento somente no último ponto de cada bloquinho, tá? Eu vou terminar essa carreirinha aqui e já volto com vocês. Finalizei, então, aqui a nossa carreirinha. Em cada bloquinho, eu fiz os aumentos no último ponto. Separei aqui por uma correntinha e novamente fiz o bloquinho e o aumento no último ponto. Aqui nesse último, a gente fez também o aumento aqui, ó. Agora, a gente vai subir aqui 3 correntinhas para fazer a vez do nosso ponto alto. Eu fiz 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho. Eu não vou fazer aumento aqui nesse início, tá? Porque eu não quero que o meu trabalho fique deformado aqui no cantinho. Se a gente continuar fazendo aumento aqui, ó, o que que vai acontecer? Ele vai vir pra cá, ó. Eu não quero isso, eu quero que ele fique reto. Então, aqui nesses cantos, a gente não vai fazer mais aumento. Então, vamos dar a laçadinha e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer um aumento aqui no último ponto alto. Vamos fazer, então, ponto alto sobre ponto alto. Eu cheguei, então, aqui no último pontinho, eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos junto no mesmo ponto de base. Vou fazer uma correntinha de separação, e aqui no próximo bloquinho, eu vou fazer um aumento de cada lado, um no primeiro ponto e um no último ponto, tá? Então, essa carreira vai ser toda assim. Cada bloquinho a gente vai ter aumento no primeiro e aumento no último. Só o primeiro bloquinho que a gente não fez aumento, e lá no último a gente também não vai fazer aumento aqui nessa parte, tá? Eu vou fazer, então, aqui a minha carreira e vou voltar com vocês lá no finalzinho, quando eu estiver no último bloquinho. Então, vocês façam aí, em todos os outros bloquinhos, aumento no primeiro, ponto alto sobre ponto alto em cada ponto alto de base, e no último ponto alto, vocês vão fazer também um aumento, certo? Eu vou fazer a minha carreira e volto com vocês. Finalizei, meninas, então, a nossa carreira. E eu fiz aumento em todos, ó, em todos os bloquinhos eu fiz aumento no primeiro e no último, ó. E aqui no último bloquinho eu fiz aumento só no começo. Aqui no finalzinho aqui, aonde vai ficar a abertura, eu não fiz aumento, tá? Porque para ele poder ficar retinho aqui, ó. Agora, o que que a gente vai fazer nessa carreira? Nós vamos subir três correntinhas para fazer a vez do ponto alto. Aqui, eu prendi aqui, ó, para poder tá colocando ali no meu botijão, né? Que é onde que vai ficar. Aqui a gente vai fazer depois um acabamento, umas correntinhas para poder amarrar. E também aqui nessa parte aqui, ó, tá? Mas eu deixei assim para facilitar para mim aqui. Então, vamos lá, dar sequência aqui no nosso trabalho. Fiz aqui 3 correntinhas para fazer a vez do nosso ponto alto. E, novamente, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto e vou fazer um aumento aqui nesse último ponto de base. Aqui no primeiro ponto, a gente não vai fazer aumento, tá? Vamos fazer, então, aqui.
Fiz então aqui o primeiro bloquinho, não fiz aumento aqui no primeiro, fiz aumento só aqui no último. Vou fazer uma correntinha de separação e nesse bloquinho aqui, novamente, eu vou fazer um aumento no primeiro e aqui no último também, e ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, fiz uma correntinha, vou fazer aqui o meu aumento no primeiro ponto de base. E aqui nos demais, vou fazer ponto sobre ponto. Aqui no último, eu vou fazer um aumento. E eu vou fazer assim por toda essa carreira, até chegar lá no meu último bloquinho. Aqui, ó, aonde eu vou ter o aumento somente aqui no primeiro. Aqui nesse último, também vou ter somente um ponto alto, porque olha só, vocês podem perceber que aqui onde eu fiz aumento naquela carreira, olha só como que ele deu uma, tá vendo, ó? Ele deu uma, abriu o lequinho aqui, ó. Eu não quero isso, tá? Então, fiz só nessa carreira aqui, e agora a gente vai dar sequência fazendo somente um ponto para ele ficar reto. Certo? Vou fazer minha carreira e volto com vocês. Finalizei, então, aqui a nossa carreira. E onde eu fiz aqui nessa carreira todos os bloquinhos, aumento aqui no primeiro ponto do bloco, ponto alto sobre ponto alto e aumento aqui no último. E aqui nesse último bloquinho, eu fiz assim como eu fiz na primeira, né? No primeiro bloquinho. Aumento somente aqui do lado da minha peça. No lado da abertura, não tem aumento, para poder ficar retinho, tá? Então, agora aqui a gente vai subir 3 correntinhas, para fazer a vez do nosso ponto alto. Vamos estar virando aqui o nosso trabalho. E agora, eu vou trabalhar uma carreira inteirinha de ponto alto sobre ponto alto, tá? Essa carreira não vai ter nenhum aumento, vai ser somente ponto alto sobre ponto alto. E aqui onde eu tenho a minha correntinha aqui de espaço entre um bloquinho e outro, eu vou estar fazendo um ponto alto, tá? Então, vai ser somente de pontos altos. Eu vou estar terminando aqui essa carreira e volto com vocês. Finalizei, então, meninas, mais essa carreira toda em pontos altos, sem nenhum aumento. E aonde eu tinha aqui a minha correntinha de separação entre um bloquinho e outro, também fiz um ponto alto. Agora, nós vamos subir 3 correntinhas para fazer a vez do meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho, vou dar uma laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no segundo ponto, faço mais um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos. Vou fazer 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos de base e vou fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, essa carreira, a gente vai trabalhar bloquinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas, e pulando 2 pontos de base aqui, ó, de espaço entre um bloquinho e outro, ó. Então, fiz ali os 2 pontos, faço 2 correntinhas, dou uma laçada, pulo 2 pontos de base, venho aqui no meu terceiro, faço um ponto alto. Dou uma laçada, venho aqui, faço mais um ponto alto no próximo ponto, tá? Então, essa carreira será toda assim. Bloquinhos de 2 pontos altos, com 2 pontos de base de separação entre cada um e 2 correntinhas de espaço. Vou fazer essa carreira e volto com vocês. Meninas, eu voltei um pouquinho antes de finalizar aqui a minha carreira, porque assim, ó, a gente tá fazendo 2 pontos altos, né? Um em cada pontinho de base e pulando 2 espacinhos aqui, 2 pontinhos de base de espaço. Aqui no finalzinho, para dar bem certinho e fechar com pontos altos aqui, o que nós vamos fazer? Faz 2 correntinhas, pula um espacinho de base e faz 2 pontos altos. Aí, você faça novamente 2 correntinhas, pula 2 espacinhos e aqui no final vai terminar com 2 pontos altos. Deu bem certinho daí, tá?
É só um pontinho aqui, ó, que vai, no caso, falta, né, pra dar certinho os 2 pontos aqui de espaço. Só que não vai ter alteração nenhuma no trabalho de vocês fazendo dessa forma, tá? Ele tem que terminar aqui com 2 pontos, o bloquinho com 2 pontos altos, pra dar bem certinho, tá ok? Terminando, então, aqui essa carreira, a gente faz novamente 3 correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho e fazer ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer também 2 correntinhas e vamos pular aqui essas 2 correntinhas e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos começar aquela sequência de bloquinhos de 2 pontos altos sobre bloquinho de 2 pontos altos, tá? Então, nós vamos fazer agora aqui em toda essa carreira, nessa sequência, ó. Ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, novamente ponto alto sobre ponto alto. Ó, nós vamos ficar com essa sequência agora, tá ok? Vamos terminar a sua carreirinha aí. Eu vou terminar a minha aqui e já volto com vocês. Finalizei mais essa carreirinha. Então, vocês percebem que agora a gente vai ficar com bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? Vocês vão fazer dessa mesma forma por 16 carreiras, tá? Então, nós já fizemos 2, vamos fazer mais 14 carreiras da mesma forma, sem nenhum aumento, somente ponto alto sobre ponto alto e o intervalo de 2 correntinhas entre cada bloquinho de 2 pontos altos, tá? Vamos fazer, então, um total de 16 carreiras, contando com essas 2, e eu volto com vocês pra gente dar continuidade no nosso trabalho, tá? Sempre, toda vez que vocês forem fazer a próxima carreira, vocês vão estar subindo 3 correntinhas para fazer a vez do ponto alto, vai estar virando o trabalho e fazendo mais um ponto alto no próximo ponto, tá? Então, essa vai ser a sequência para estar virando o nosso trabalho em todas as carreiras, tá? E vamos fazer aqui, ó, bloquinho sobre bloquinho. Ok, meninas? Então, vamos fazer as nossas 16 carreiras. Eu vou fazer a minha, vocês façam a de vocês e eu já volto. Terminei, então, aqui, meninas, ó. Fiz 16 carreiras desse ponto aqui de bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, nós vamos subir 3 correntinhas, vamos virar o nosso trabalho. E essa carreira será toda de pontos altos. Então, onde eu tenho ponto alto, eu vou fazer ponto alto, tá? Aqui onde eu tenho 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Novamente, tenho 2 pontos altos, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei novamente aqui no meu espacinho de 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. Então, essa carreira será toda de pontos altos nessa sequência. Aonde eu tenho ponto alto, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E aonde eu tenho as 2 correntinhas, eu vou fazer ponto alto, 2 pontos altos, tá? Eu vou terminar essa carreira e volto com vocês. Finalizei, então, aqui essa carreira toda em pontos altos. Ponto sobre ponto de base e 2 pontos altos dentro do espaço de 2 correntinhas. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho mais uma vez, e nós vamos fazer bloquinhos de 7 pontos altos. Então, eu fiz aqui o meu primeiro e vou fazer mais 6.
Fiz aqui, então, 7 pontos altos, contando aqui com as 3 correntinhas que eu subi para fazer a vez meu primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer uma correntinha, vou dar uma laçada. Esse primeiro, eu vou pular 2 pontos de base. Vou vir aqui no terceiro. E agora, eu vou fazer mais um bloquinho de 7 pontos altos. Fiz aqui, então, mais 7 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Agora, eu vou pular só um espaço de base, vou vir no próximo e vou fazer bloquinhos de 7 pontos altos. Por que que o primeiro a gente pulou 2? Porque com a quantidade de pontos altos que eu fiquei aqui, eu fiquei com 7 pontos. Fiz aqui, então, meus 7 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, vou pular um ponto de base e vou vir no próximo. E vou fazer mais um bloquinho de 7 pontos altos. Por que que o primeiro eu pulei 2 e agora eu vou pular só um? Nós vamos fazer 3 espacinhos pulando 2 pontos altos, para dar certinho lá no final e eu ficar com o meu bloquinho de 7 pontos altos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pular aqui no início, ó, né? Pulei 2, vou medir mais ou menos o meio, não tem uma quantidade certa, tá, meninas, de bloquinho que vocês vão fazer agora de 7 pontos altos, pulando só um espacinho. Aí, vou medir aqui, ó, mais ou menos no meio. Quando eu chegar aqui no meio, eu vou pular mais uma vez um espacinho de 2 pontos altos. E aqui, quando eu for fazer o último espacinho de 7 pontos altos, também eu vou pular 2, tá? Pra gente ficar com 3 vezes assim, pulando 2 espacinhos, porque sobra 3 pontos altos aqui, ó, dessa minha carreira de ponto alto. Então, se eu fizer todos pulando só um, quando eu chegar lá no final, não vai dar certo, não vai sobrar 7 pontos, tá? Vai sobrar 10 pontos. Então, para dar certinho, a gente vai estar fazendo assim, ó, pulando 2 pontos por 3 vezes. Daí, vocês distribuam, façam da forma que vocês quiserem. Eu vou fazer o primeiro, no meio e o último dessa forma, tá? Para ficar bem distribuído. Eu vou fazer toda essa minha carreira e volto com vocês. Finalizei novamente aqui a minha carreira. Então, eu fiz bloquinhos de 7 pontos altos e pulei um ponto de base, separados aqui por uma correntinha. Somente por 3 vezes, ó, aqui no final pulei 2, lá no início eu pulei 2 e mais ou menos no meio do meu trabalho, tá? Não precisa ser um lugar específico, é só para não ficar os pontos perto, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos subir 3 correntinhas, virar o nosso trabalho novamente. E vamos fazer ponto alto. Vamos fazer 6 pontos altos, tá? Aqui nesse início aqui. 3, 4, 5... 6, de forma que sobra um aqui sem a gente fazer, tá? Agora, eu faço uma correntinha. Aqui no meu espacinho de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. Faço mais uma correntinha. E aqui em cima desse bloquinho de 7 pontos altos, eu vou fazer 5 pontos de base. Vou pular o meu primeiro, vou vir aqui pro próximo e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pular o primeiro e vou deixar sobrar um aqui no final, tá? Faço uma correntinha, dou a laçada, venho aqui no meu espacinho de uma corrente, faço um ponto alto. Faço uma correntinha e vou pro próximo bloquinho fazer 5 pontos altos novamente.
Por que que eu fiz 6 pontos no primeiro? Porque aqui é a abertura da nossa capa, ela tem que ficar reta, então eu não vou poder diminuir, tá? Então, somente aqui no primeiro e lá no último que a gente vai fazer 6. Durante todos os outros bloquinhos de 7 pontos altos, serão 5 pontos altos aqui nessa carreira. Pulo o primeiro e deixo sobrar um aqui no final, tá? Então, quando chegar lá no último bloquinho, eu volto com vocês. Finalizei novamente aqui essa carreira, onde eu fiz 5 pontos altos em cima dos bloquinhos de 7 pontos altos. E tendo aqui como espacinho entre um bloquinho de 5 pontos alto e o outro, uma correntinha, um ponto alto e mais uma correntinha. E aqui no meu último bloquinho, eu fiz 6 pontos altos. Agora, eu vou subir novamente, 3 correntinhas, viro meu trabalho, e agora eu vou fazer 5 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer uma correntinha, venho aqui, ó, naquele ponto alto que eu fiz no espaço de uma correntinha, eu vou pegar e fazer 3 pontos altos em cima dele agora. 1, 2, 3. Faço uma correntinha. Já dei formato aqui no nosso biquinho. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse bloquinho de 5 pontos altos e vou fazer 3 pontos altos. Eu pulo o primeiro, pego aqui no segundo, faço 3 pontos. Um sobre cada ponto de base, deixando sobrar o último pontinho. Assim como a gente fez aqui nessa carreira anterior. Faço uma correntinha, ó, como que vai ficar. Só aqui no primeiro que a gente vai fazer 5 pontos para que fique reto aqui, aonde vai ficar a abertura da nossa capa, tá? Os demais serão todas assim. 3 pontos altos em cima do ponto de base. Faço uma correntinha e 3 pontos altos em cima dos 5 pontos de base, sendo um para cada ponto de base, tá? Vou fazer uma correntinha, venho aqui, ó, pro próximo ponto e vou fazer 3 pontos altos juntos. Então, essa será a sequência da nossa carreira. Quando eu chegar lá no último bloquinho, eu vou fazer novamente 6 pontos altos, perdão, 5 pontos altos, para que fique reto, ó, aqui, depois na nossa lateral aqui do trabalho, na abertura. Vou terminar minha carreira e já volto com vocês. Realizei mais uma carreira, aonde a gente fez 3 pontos altos sobre cada ponto alto, na carreira de base aqui, né? Deixando o primeiro e o último. E aqui no nosso ponto de base que ficou sozinho, a gente fez 3 pontos altos. No último bloquinho, eu fiz 5 pontos altos. Pulei o primeiro e fiz aqui até o último. Agora, eu vou subir novamente 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer mais um ponto de base aqui, mais um ponto alto no próximo ponto. Agora, a gente vai fazer a última carreira. Então, o que que nós vamos fazer? 3 correntinhas, vamos fazer um picô. Pega aqui, ó, nessas 2 alcinhas, só que eu vou tirar com ponto baixíssimo esse ponto, tá? Ó, tirei com ponto baixíssimo, ficou o picô em cima do meu ponto alto. Dou uma laçada, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Ó, vocês reparem que ele não ficou aquele espaço, porque eu não quero que ele fique aberto. Por isso que eu fiz com ponto baixíssimo. Dou uma laçada, venho aqui no próximo, novamente eu vou fazer
um ponto alto. Então, eu fiquei com 4 pontos altos e um picôzinho aqui. Dou uma laçada, venho aqui no meu bloquinho de 3, aqui nesse lequinho de 3 pontos altos juntos, faço um ponto alto no primeiro, vou fazer outro picô. Vou subir 3 correntes, venho aqui nessas 2 laçadinhas, e agora eu vou fazer o picô com ponto baixo, ó. Porque agora eu quero que ele fique o espaço. Dou uma laçada, venho aqui no ponto do meio, faço um ponto alto, ó. Aqui ele ficou o espacinho, aqui ele não ficou, tá? Vou fazer 3 correntinhas, pego aqui nas 2 laçadinhas novamente e vou fazer um picô com ponto baixo. Dou uma laçada, venho no mesmo ponto de base, novamente um ponto alto e um picô com ponto baixo. Dou uma laçada, venho ainda aqui no mesmo espacinho de base, faço um ponto alto, mais um picôzinho com ponto baixo. Dou uma laçada, agora eu venho aqui no último ponto de base e faço um ponto alto. Dou uma laçada, venho aqui, ó, no ponto do meio, pulo o primeiro, venho aqui no segundo e faço um ponto alto. Então, meninas, ó, aqui nesses lequinhos, nesse bloquinho aqui, ó, que são 3 pontos altos juntos, nós vamos fazer sempre picôzinhos com ponto baixo. Somente aqui, ó, no início do nosso trabalho e lá no final também a gente vai fazer o picôzinho para ele ficar aqui no meio com ponto baixíssimo, tá? Então, agora a gente vai dar sequência. Aqui onde eu tenho 3 pontos altos juntos, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó, com 5 pontos altos intercalado por 4 pontos picôs, feito com ponto baixo, tá? Eu vou terminar essa carreira e volto com vocês. Fiz, então, mais essa carreirinha. Cheguei aqui, ó, fiz o meu último lequinho com 5 pontos altos intercalados por 4 picôs. Agora, eu vou dar uma laçada, cheguei aqui no finalzinho. Pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo, faço um ponto alto. Dou uma laçada, venho no próximo ponto, faço mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer aquele picôzinho com ponto baixíssimo. 3 correntinhas, venho aqui nas 2 argolinhas e faço ponto baixíssimo. Dou uma laçada, venho pro próximo ponto, faço um ponto alto. Dou uma laçada, venho pro último ponto e faço um ponto alto. Ó. Ficou um picôzinho em cima do ponto alto, sem deixar espaço. Agora, a gente vai fazer um acabamento aqui para essa parte. A gente vai fazer, ó, aqui vai ser a lateral, a abertura da nossa capa, tá? Eu tinha fechado aqui, eu vou estar soltando aqui, tirando os meus marcadores, e eu vou estar fazendo uma carreira de pontos picôs em toda a abertura, tá? Então, o que a gente vai fazer? Faz uma correntinha, vem aqui, ó, no meio aqui, ó, do meu pontinho deitado, que agora ele vai ficar deitado, e faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas, venho aqui nas 2 cordinhas e faço um ponto baixo. E esses pontos picôs serão com pontos baixos. Somente esse daqui que a gente tinha feito, que é com ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui, ó, no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência, tá? Vou fazer picôs. Ó, vou sempre estar pulando aqui, ó, pro próximo. Ó, vai ficar um acabamento bem bonito aqui na nossa capa. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha por toda essa extensão aqui. Quando eu chegar aqui, ó, nessa partezinha, eu volto com vocês, pra mostrar como que a gente vai fazer ali. Olha só, meninas. Fiz aqui, então, ó, em toda a lateral
e cheguei aqui no meu cantinho, ó. Aqui é onde que é o lugar onde vai ficar aquela parte redondinha, lá onde a gente iniciou as correntinhas, tá? Então, agora, vou mostrar pra vocês como que a gente vai trabalhar nessa parte. Olha só, fiz aqui o último ponto, né? Peguei aqui, ó, nesse ponto deitado. Agora, eu vou fazer aqui, ó, aonde a gente trabalhou aquelas correntinhas no início, a gente vai fazer ponto baixo, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma correntinha e vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar, pra gente poder tá virando o nosso trabalho. Ó, e aqui, nessa parte redondinha aqui, eu vou fazer somente pontos baixos, eu não vou fazer picôzinho aqui, tá? Então, ó, em cada lugar que você fez um pontinho, um ponto alto, ó, dá pra ver certinho, né? Em cada correntinha que você fez o ponto alto lá no início, agora você vai fazer um ponto baixo, ó, tá? Vamos fazer isso até chegar aqui no meu outro cantinho. Aí, a gente vai retornar aqui fazendo ponto picô, tá? Da mesma forma que a gente fez lá do outro lado. A gente vai fazer tudo ponto picô até chegar aqui, ó, tá? Então, vou fazer a minha aqui, e quando eu chegar lá embaixo, no final lá da minha carreira com o ponto picô, eu volto com vocês. Aqui nesse pescocinho, vai ser somente ponto baixo, tá? Não façam ponto picô. Quiser fazer, pode fazer também, mas o acabamento que eu escolhi foi esse, tá? Voltei aqui, meninas, pra mostrar pra vocês, então, ó. Fiz aqui tudo ponto baixo, né? Cheguei aqui no meu cantinho. Aqui no meu cantinho, ó, fiz aqui no último ponto, agora eu vou fazer uma correntinha, vou vir no mesmo espacinho, vou fazer mais um ponto baixo, tá? Agora, eu já vou fazer aqui as 3 correntinhas pra iniciar o picô, ó. Já vamos fazer picôzinho. Venho aqui no meu ponto deitado, primeiro, e faço um ponto baixo, tá? Então, agora eu vou iniciar a outra lateral com pontos picôs. Vou fazer a minha aqui e volto com vocês. Cheguei, então, aqui no final do nosso trabalho. Ó, aqui tá aquele pontinho que a gente fez no início, né? Aqui é o nosso último pontinho atravessado, fiz aqui meu ponto baixo. Vou vir aqui, ó, e nessa primeira correntinha aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio e puxar aqui o meu ponto. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho pelo avesso e vou tá puxando esse fiozinho aqui pra trás, aqui, ó, pra parte de trás, pra gente poder fazer o nosso arremate. Eu vou puxar ele até aqui, ó, finalzinho aqui. Na verdade, é o pezinho do nosso ponto, né? Nosso ponto alto. Cheguei aqui embaixo, eu vou dividir o meu fiozinho pelo meio, 3 para cada lado, porque nós estamos trabalhando com fio 6, né? Então, vou puxar metade pro lado de cá, ó, e vou dar 3 nozinhos. O primeiro nó eu não aperto muito, senão vai repuxar o meu trabalho, nem o segundo. O terceiro eu já posso apertar. Agora, eu vou tá escondendo aqui, ó, por baixo dos meus pontos, a ponta aqui do meu fio. E assim, ó, agora eu vou vir aqui, nessas 2 cordinhas, eu vou puxar ele pra baixo aqui, ó. Prontinho. Agora, eu posso cortar o que sobrou. E tá feito o nosso arremate, ó. Ficou bem bonitinho, ó. Tá vendo?
Um arremate bem bonitinho, bem seguro, que a nossa cliente vai poder tá lavando sem se preocupar. Agora, nós vamos fazer a parte aqui, ó, lembra aquele lugarzinho onde que nós fizemos os pontos por trás aqui, ó, ponto alto por trás? Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui nessa parte. Vocês peguem, ó, a parte redondinha onde vai ficar por cima, dessa forma aqui, tá? A gente vai trabalhar aqui, ó, nessas correntinhas aqui, mas desse lado, porque se vocês pegarem desse lado aqui, ao contrário, ó, onde vai ficar o comprimento aqui da nossa capa, vai ficar pelo avesso, tem que ser por cima aqui, ó. Onde tem a parte que vai ficar por cima do botijão, vocês vão vir aqui, tá? Vou pegar o meu fio, vou fazer o nozinho inicial. Vou vir aqui, ó, aonde a gente tem aqueles pontos aqui. Tá vendo que nós temos 4 pontos junto aqui, né? Separados por uma correntinha. Vou vir aqui nesse primeiro pontinho e vou fazer um ponto baixo. Já jogo meu fiozinho pra cá, ó. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou trabalhar esse fiozinho. Jogo ele pra lá, faço uma correntinha. Jogo ele pra cá de novo, mais uma correntinha. E jogo ele pra lá de novo, mais uma correntinha. Dou uma puxadinha nele. Agora, eu venho aqui, ó, nas minhas 2 cordinhas. O primeiro ponto é mais ruim de fazer, né, meninas? Porque a gente iniciou agora. Ó, jogo pra cá novamente, faço o ponto baixo. Agora, a gente vai pular o primeiro, vem aqui no meu espacinho de uma corrente, ó. Vou prender aqui meu fiozinho, ó, tá vendo? Seguro ele ali e faço um ponto baixo. Pronto. Já ficou o nosso arremate aqui, tá? Vou jogar ele pra trás ali agora, que eu não vou trabalhar mais com ele. Vou fazer 3 correntinhas. Venho aqui nas 2 cordinhas e vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer nessa sequência. Pulo um ponto, pego no próximo. Faço um ponto baixo. Faço as 3 correntinhas. Faço meu picô. Aqui, eu tenho uma correntinha de intervalo. Vou pegar aqui no próximo ponto. Faço um ponto baixo. E eu vou fazer essa sequência, tá? Até chegar lá no nosso último lequinho lá. Onde que a gente também tem 4 pontos altos junto aqui. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho do nosso acabamento. Ó, aqui o último lequinho, né? Então, eu fiz aqui o ponto baixo, pulei a minha correntinha de espaço, depois que eu fiz o picô, eu fiz novamente o ponto baixo. Agora, eu venho aqui nesse último ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto meu fio, puxo e vamos fazer o arremate novamente. Viro aqui o avesso, porque a parte de baixo aqui vai ser o nosso avesso, tá? Vou tá puxando aqui esse fiozinho. E novamente eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui o nozinho, né? Separar ele. Metade do fio para cada lado. Vou dar aqui os meus 3 nozinhos. Primeiro, não aperto muito. 2. E 3. E agora, eu vou esconder aqui o meu fiozinho. Pra fazer o acabamento, tá? Vou esconder o meu aqui, meninas. Pra não estender muito esse vídeo. Porque ele já vai ficar bem grande. Vou esconder o meu fiozinho e já volto com vocês. Agora, a gente vai fazer aqui o cordãozinho pra tá amarrando, tá, meninas? Então, a gente vai pegar o nosso fio. Lá naquele pontinho onde nós fizemos 2 pontos altos aqui, 2 pontos baixos, lembra? Pra virar o nosso trabalho, a gente vai lá naquela correntinha que nós fizemos de espaço. Eu vou puxar aqui o meu fio. Ó, deixo um pedacinho assim, ó. E vou fazer 2 nozinhos, bem apertados, tá? Ó, fiz 2 nozinhos, coloco a minha agulha lá de novo,
e vou fazer uma correntinha. E a gente vai trabalhar aqui, ó, essa ponta pra já ir escondendo, ó. Jogo pra lá e vamos fazer aqui um total de 35 correntinhas, tá? Uma, duas, ó, sempre jogando o fio pra lá, tá? Ó, sempre jogando o fio pro lado de lá, ó. Faço a correntinha, jogo ele pra cá de novo. Faço a correntinha, jogo pra lá. Até acabar o fiozinho, tá? Vamos fazer aqui um total de 35 correntinhas. Fiz as 35, agora eu faço mais uma pra poder... E corto o fio, ó. Por quê? Porque agora a gente vai puxar, ó, e aquela última correntinha que a gente fez, ela some. Puxa bem, tá? Bem firme mesmo aqui, ó, pra não desmanchar nosso trabalho, tá? O outro lado aqui eu já fiz. Vocês amarrem o fio do outro lado e façam da mesma forma, tá? Puxa bem e pode estar cortando o fiozinho, deixando assim 1,5 cm mais ou menos, ó. Pode estar cortando as sobras. Depois a gente vai amarrar aqui, ó. Só, meninas, da mesma forma que a gente fez aqui, ó, que eu expliquei pra vocês agora, a parte do cordão, vocês vão fazer dos dois lados aqui nessa parte onde vai aquela pecinha do bujão, né, do gás, da válvula. Aí, vocês vão vir aqui, ó, depois daquela parte que a gente fez aqui, o ponto picô do acabamento, vocês vão vir aqui, ó, na última carreira de ponto alto, tá vendo, ó? A última carreirinha de ponto alto, e vão fazer 36 correntinhas também. 36 porque a última ela fica assim, ó, que tem que puxar bastante ali pra poder ficar bem arrematadinho, tá? E depois, vocês vão vir aqui na primeira carreira de ponto alto aqui do nosso bico e também vão fazer 36 correntinhas de cada lado. Vão estar amarrando do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês lá no início, né? E vão fazer da mesma forma, nesses 3 lugares, tá? Aqui embaixo, ó, no bico, na primeira carreira. Aqui na última carreira daqueles pontos fechados que a gente fez bloquinho, ó, e depois a gente fez uma carreira toda de ponto fechado, né? Então, nessa carreira aqui, ó, mais ou menos vocês veem aí, ó, pra ficar, porque daí vocês têm que pegar no ponto baixo, tá? Não peguem na pontinha do picô, tá? E aqui é onde que eu tinha mostrado pra vocês, dos dois lados aqui, pra ficar aqui a parte redondinha aqui do nosso trabalho, tá bom? Vocês aqui, meninas, como que fica, ó. Olha só. Aqui, ó, fica bem certinho, né? Aqui não tem necessidade de estar fazendo lacinho, porque ele já fica bem fechadinho. Aqui naquela última carreira que eu mostrei pra vocês. E ali na parte de baixo, ó. Então, ele fica bem certinho, tá? Só mostrando pra vocês como é que fica. Olha só, meninas, aqui para nossa capa de botijão, eu fiz a montagem aqui do ramo que nós vamos fazer. Então, nós vamos precisar de 4 flores, 11 folhas e 2 botões. As folhas são curtinhas, tá? Eu fiz somente 3 correntinhas aqui, ó. Somente uma que eu fiz com mais correntinha para ela ficar com o cabinho aqui, tá? Vocês podem estar montando o ramo da preferência de vocês. Se vocês quiserem estar fazendo assim como eu, então eu deixo aqui, né, uma ideia para vocês estarem fazendo. Eu vou deixar o link da videoaula dessas flores, do botão e da folha no link aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá, meninas? E eu venho mostrando para vocês depois, que agora eu vou fazer aqui a minha colagem, que eu uso fio de seda, assim como eu fiz na capa de panela de arroz. Vocês podem estar fazendo costurada, usando a cola da preferência de vocês, fazendo da forma que vocês são acostumadas, tá? Se quiserem saber como faz com fio de seda, tem vários vídeos aí no YouTube que explicam a técnica da colagem com fio de seda, tá ok? Então, eu volto novamente com vocês para mostrar já a capa finalizada com a minha aplicação e já no botijão de gás para vocês verem como fica o resultado.
Meninas, aqui está a minha capa de botijão finalizada. Coloquei ele pertinho da minha capa de arroz, né? De panela de arroz. Também finalizada. Então, olha só, a abertura fica pequena. Somente o espaço aqui para estar colocando a válvula, né? A mangueirinha. E a nossa capa ficou pronta. A aplicação, fiz aqui, ó. Colei com fio de seda. Uma técnica bem segura, sua cliente vai poder estar lavando na máquina as peças, que não vai estar soltando, tá? Mas vocês podem fazer da forma que vocês estão acostumadas aí, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Um beijo no coração de todas vocês. E quem não tá inscrita ainda, meninas, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, para ajudar o nosso canal a crescer, para que eu possa estar gravando sempre mais novidades para vocês, tá ok? Então, meninas, até a próxima videoaula.